Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar então sobre as configurações do sistema FlexSpot. As configurações são bastante simples e intuitivas, são bem fáceis de serem feitas. A gente traz no menu de configurações aqui o primeiro item, que é usuários. Os usuários são os usuários para acessar essa interface de gerenciamento do sistema e não o login do hotspot em si, que é no cadastro de clientes. Aqui então nós temos um botão novo usuário. Nessa simulação aqui não tinha nenhum usuário cadastrado. Nós vamos colocar aqui. Eu posso cadastrar aqui o José. Vou botar aqui o José da Silva. E nós vamos colocar nome de usuário José.Silva e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simulando. E as permissões que esse usuário vai ter. Então, quais são os menus do sistema, dessa interface de gerenciamento que ele pode acessar? Olha, ele pode alterar perfil? De repente não, ele não precisa, ele só precisa cadastrar cliente. Ok, beleza, então ele vai cadastrar cliente. Ele pode cadastrar dispositivo? Pode. A gente vai dizer quais são os menus que a gente tem disponível para esse usuário. Ou esse usuário precisa monitorar a rede para verificar se algum roteador caiu, enfim, ele vai poder fazer isso. Então a gente marca as opções que ele tem e isso nos dá acesso aos menus do sistema. É simples e funcional, não tem nada de mistério. Nós temos aqui então a página de login. Esse recurso é bastante interessante porque permite que seja customizado, colocado um logotipo na página de login, alterado o título, cor de fundo, enfim. É essa página onde o usuário vai se logar na internet, né? E temos também um redirecionamento. Esse redirecionamento é bastante utilizado para a área de marketing. Vamos dizer o seguinte, a gente tem aqui uma opção marcada que é redirecionar o usuário para a página que ele solicitou inicialmente, né? Ou seja, ele tentou acessar o site do Yahoo e ele é direcionado para a página de login do hotspot, é autenticado e depois ele volta para a página do Yahoo automaticamente. Mas ele pode ser redirecionado para alguma página da minha empresa. Vamos supor que eu tenha um hotel e eu tenho alguns serviços opcionais para oferecer para ele. Eu posso oferecer um spa, eu posso informar da minha agenda de eventos que estão ocorrendo no hotel ou na cidade, enfim. A gente pode colocar aqui qualquer página e ele vai ser redirecionado para ela, né? Vou colocar aqui, não existe esse endereço, mas eu poderia colocar aqui e salvar, ou seja, o usuário vai chegar na rede, encontrar uma rede sem senha, vai conectar nela, vai ser direcionado para a página de login, ele vai se autenticar e após vai ser direcionado para essa página. Então, um recurso bastante simples e interessante. Temos também os termos de uso, onde a gente traz as informações relevantes ao marco civil aqui nesse caso, que é apenas um texto padrão que a gente traz, mas ele pode ser customizado por qualquer cliente aí, inclusive retirado se ele não achar relevante pegar essas informações. A gente costuma aconselhar deixar, mas pode ser retirado. E ele pode colocar qualquer outra informação aqui que seja relevante para o seu cliente, para o seu estabelecimento. Daqui a pouco ele quer, olha, a gente não permite o uso de pornografia no nosso Wi-Fi. Ou utilize o Wi-Fi gratuitamente e venha conhecer o nosso café. Enfim, bem aberto, já traz por padrão aí 3 idiomas, português, inglês e espanhol. O cliente pode colocar nas 3 línguas, vai aparecer na página de login as 3 opções de idioma. Facilita aí, a gente tem bastante visitante estrangeiro, então fica bem prático e fácil. Então, o próximo item vai ser a utilização indevida, que a gente já falou basicamente na parte dos relatórios, que nos alerta se algum funcionário está utilizando informações de clientes para logar no sistema. Temos também os alertas, aqui é cadastrado o e-mail para onde vão os alertas dos dispositivos de rede com problema, enfim, é aqui que se cadastra. E as integrações. As integrações são esses meios automatizados de fazer o login dos clientes, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma cafeteria e eu gostaria de disponibilizar o Wi-Fi para os meus clientes. Eu posso fazer o login com Facebook e Google, né? No Facebook a gente tem ainda as opções de habilitar o check-in social, que vai nos permitir que o cliente, solicitar para o cliente que ele faça o check-in na nossa página, ou seja, ele vai publicar na timeline dele um item dizendo, olha, fulano esteve
no café X, né? E tem uma outra opção aqui, que é não solicitar autenticação em caso de queda da conexão. Vamos supor o seguinte, esse cliente ele sai do Wi-Fi e retorna, e normalmente ele seria solicitado o login novamente. Nesse caso, a gente define que durante X período não é solicitado o login novamente. Então, poderia colocar aqui 48 horas. Durante 2 dias, se ele conectou no meu Wi-Fi, ele pode voltar no meu estabelecimento e se conectar automaticamente. Eu já sei quem ele é, ele já se autenticou, já viu alguma promoção que eu coloquei na página de login, enfim. É bem simples e funcional. Então, é bastante interessante. Isso aqui pode ser utilizado para prefeituras, em praças públicas, para eventos. A integração com o Facebook é bastante desejada pelo setor de marketing, né? Afinal, as pessoas acabam gerando mídia espontânea do seu estabelecimento. E Google Plus também, a gente consegue retornar as informações da rede social, né, a partir do mecanismo de autenticação deles. Nome, e-mail, cidade, enfim, a gente define quais são os parâmetros que vão ser solicitados. Temos integração com sistemas hoteleiros, desbravador. Aqui está desbravador Lite, mas é com qualquer versão do desbravador, em bancos de dados, Firebird, Postgre, MSSQL, enfim, todos os bancos aqui. Basta preencher o caminho do acesso ao banco de dados e o sistema estará integrado. No momento que eu salvar essa informação aqui, ele mostra se a conexão com o banco de dados ocorreu de forma correta. Integração com QOps, também aí com diferentes tipos de banco de dados, CM, Semi-Special, de férias, Taranis e um autocadastro. O autocadastro é onde a própria pessoa preenche as suas informações. Vai estar disponível nas próximas versões a validação desse cliente por SMS, por exemplo, onde a gente pode garantir que aquele número de telefone que a pessoa forneceu é realmente dela. Então, a pessoa coloca o seu número de telefone, ela recebe um código por SMS e só pode logar no Wi-Fi depois de receber esse código. Então, um recurso bastante interessante, especialmente utilizado para quem quer capturar o número de telefone dos clientes. Enfim, recursos bem interessantes. Essas integrações são extremamente interessantes e tornam o FlexSpot muito rico em recursos. Afinal, no caso de um hotel, por exemplo, se a gente fizer a integração com o sistema hoteleiro, a gente vai redirecionar o hóspede para a página de login, na hora dele fazer o login no Wi-Fi, e ele vai ser abordado solicitando as seguintes informações: qual o seu sobrenome, qual a sua data de check-in e qual o seu apartamento. Nós costumamos pedir esses 3 parâmetros. Poderia ser mais simples, como por exemplo pedir apenas o sobrenome e o apartamento. Porém, devido a essa questão da legislação aí do Marco Civil, a gente optou por não deixar tão simples, né? E vamos supor um caso real que aconteceu comigo. Eu fui fazer um curso e me hospedei num hotel que tinha um sistema aí de hotspot bem conhecido, um sistema muito bom, por sinal, e ele solicitava para mim 2 informações para fazer o login no sistema: o número do apartamento e o sobrenome. Diante dessas informações, eu resolvi fazer um teste para verificar aí se era fácil de conectar ou não. O que eu pressupus? Silva ou Santos eu vou encontrar diversos aí, né? Então eu peguei a lógica da numeração de apartamentos e comecei a testar. Eu coloquei lá 1001 Silva, 1002 Silva, no 1008 eu conectei. Por consequência, a navegação que eu gerei ali, eu acabei logo desconectando, né, mas a navegação que eu gerei ficou registrada em nome de outra pessoa. Ou seja, falsidade ideológica. Mas é muito fácil, então a gente adiciona uma camada a mais aí de segurança no método de login, colocando uma terceira informação solicitando a data de check-in. Torna um pouco mais difícil a descobrir alguma informação aleatória, né? E inicialmente a gente começou solicitando o documento do hóspede, né? Porém, em alguns hotéis a gente descobriu na prática que eles não preenchem a FRNH, que é aquela fichinha da Embratur, no sistema, no ato do check-in, né? Alguns hotéis deixam para fazer isso somente à noite, na madrugada, na auditoria noturna, enfim, quando o recepcionista está com tempo livre. Então, de fato, o que acontecia? O hóspede não conseguia logar no Wi-Fi, né? E hoje a gente sabe que um hóspede que chega
no hotel, ele quer o Wi-Fi de imediato. Ele quer chegar no hotel, ele mal dá bom dia para o recepcionista e ele já pergunta a senha do Wi-Fi. Se ele não tiver cadastrado corretamente no sistema, ele não vai conseguir logar no Wi-Fi. Então a gente mudou o campo solicitado lá do documento para a data de check-in. Mas a gente preservou uma outra opção aqui, que é somente verificar clientes com documento cadastrado. O que isso significa? Eu só vou liberar o Wi-Fi dele se o sistema hoteleiro tiver o documento cadastrado de fato lá, né? Mas enfim, isso aqui tudo é opcional e customizável pelo cliente. Temos também essa opção que eu comentei já antes nos dispositivos, que é ativar dispositivos de clientes automaticamente. Se essa opção estiver marcada, no momento que o hóspede fizer o login com integração com o sistema hoteleiro, por exemplo, ele vai gerar um dispositivo que vai ficar com a data de expiração até o último dia da estadia dele, ou seja, ele vai ficar logado automaticamente no Wi-Fi sem a necessidade de reautenticação. Então, basicamente é isso. As integrações, elas estão disponíveis nestes formatos e pode ser feito qualquer tipo de integração. Com software de gestão, com algum outro software hoteleiro, enfim. Estes foram os demandados pelos nossos clientes atuais. Mas a gente está completamente aberto e uma integração nova costuma levar 1 a 2 dias, falando na parte técnica. Às vezes leva mais tempo por questão de contato com o fornecedor do sistema, enfim, autorização. Mas qualquer meio aí disponível de sistemas a gente pode fazer integração. Vamos ter no futuro também API para integração, para facilitar a integração com outros sistemas. Então, a gente vai poder imaginar diversas situações aí onde você mesmo pode gerar alguma integração com o FlexSpot. Essa opção de limites de utilização ela só é disponível para nós, a gente faz o licenciamento dele em alguns casos por número de usuários simultâneos, então ela normalmente não vai estar disponível para o usuário final, né? Reiniciar o servidor e desligar o servidor. Então, basicamente é isso, as configurações. Aqui no pessoal nós temos apenas a alteração de senha e o logout do sistema. Eu espero que tenham gostado. À medida que forem saindo novos recursos, nós vamos fazendo novos vídeos explicativos das funcionalidades. Obrigado, até a próxima.